Vereador, você queria falar alguma coisa? TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Voltamos com a nossa programação ao vivo. Eu continuo aqui no plenarinho da Câmara de Campinas, onde agora vai acontecer a reunião da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Quem vai conduzir essa reunião é o vereador Arnaldo Salvetti. Ele já está aqui na mesa, junto com os convidados, para promover esse encontro até às 5 horas da tarde, que você acompanha aqui pela tela da TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais. Então, fique com a gente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, vereador Bispo Fernando. É uma honra estar recebendo aqui todas as pessoas hoje, representando o direito dos animais, né? Discutir aqui a pauta, que é a nova reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, que está sendo realizada hoje, 9 de dezembro, nessa quinta-feira, às 16 horas, na sala Silvio Pascoal, na Câmara Municipal de Campinas. Eu estou substituindo o vereador Permínio, teve uma fora da casa, vai estar em outra pauta. Então, eu queria abrir a sessão, segundo os temas, que é o primeiro é aquário e zoológicos, educar para o futuro. A bióloga Denise Polidoro, servidora aposentada do Museu de História Natural do Bosque de Jequitibás. Segunda pauta, pilares do zoológico contemporâneos, a sua importância na conservação e bem-estar de animais silvestres, sobre cuidados humanos. Médico veterinário Dr. Breno Martins Jacovski. Clínica Veterinária Selva Urbana, parceiro do Zoológico do Bosque de Jequitibá. Terceiro... então tá. Tem uma mudança de nome. Quem vai estar aqui apresentando é José Evandro de Moraes, é isso? Zoquetenista e pesquisador, é isso? Eu quero agradecer a presença e pedir desculpa. Puseram aqui o nome aqui e não substituíram. Queria também a terceira, recebimento, tratamento, recuperação e reabilitação de animais silvestres encaminhados por órgãos ambientais. Terceira, ponto 1, comentários ao projeto de lei 26419 e suas emendas modificativas. Médico veterinário Dr. Douglas Presoto, responsável técnico pelo Zoológico do Bosque de Jequitibás e coordenador do Bosque dos Jequitibás. Eu estou pedindo desculpa porque eu estou sem meu óculos, não achei meu óculos, estou meio... A gente vai ficando com idade avançada, né? Está achando que é menininho ainda e não consegue enxergar. Então, eu queria agradecer aqui na mesa, presentes aqui com a gente, a Denise Polidoro, bióloga, Douglas Presoto, médico veterinário, e o senhor Eleandre, não, como? Professor Eleonore do Mares da Unicamp. E o José Evandro de Moraes. Bom, eu queria já abrir a palavra para o vereador Bispo Fernando, que vai ter que também tem outra atividade aqui na casa, para estar abrindo aí a nossa sessão. Boa tarde, vereador Arnaldo Salvetti. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas ferramentas sociais. Cumprimento a todos aqui do Bosque, os biólogos, os médicos veterinários, técnicos. E é muito importante essa reunião, esse encontro, porque desde 2019, quando veio para casa, aqui para a nossa Casa de Leis, um projeto onde vem trazendo no seu bojo uma proibição de exposição de animais, e inclusive passou pela primeira votação nessa casa, em 2019, em outubro de 2019. Então, desde então, surgiram uma série de perguntas, uma série de indagações, e nada melhor quem convive com
esse ambiente, nada melhor de quem tem um histórico de formação do local, nada melhor de quem conhece a história, os acontecimentos e que tem números e estatísticas para poder, então, ter os microfones da TV Câmara, ter esse momento especial e trazer todas as informações que, na verdade, muitos de nós, eu principalmente, não saberia fornecer. Então, é muito importante essa reunião de comissão, é a última reunião de comissão de defesa dos direitos dos animais da casa desse ano e vai estar sendo coroada com a presença dos senhores, porque sabemos que vai ser enriquecedor e muito informativo e, inclusive, nos dá uma base para entender algumas justificativas de projetos que estão chegando na casa para tentar, de alguma forma, inibir o trabalho feito ali naquela região do bosque. Muito obrigado aí, o vereador, pela oportunidade. Eu queria passar agora a palavra para o Evandro. O Evandro. Boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de conversar com vocês um pouquinho, né, sobre o tema. O colega nosso, Breno, não pôde estar presente, né, então fico lisonjeado com o convite também, para a gente conversar sobre os pilares dos zoológicos contemporâneos e sua importância na conservação e bem-estar de animais silvestres, sob cuidados humanos. Bom, o que seriam esses pilares para o entendimento, né? Antes de mais nada, gostaria de me apresentar, quem não me conhece. Eu sou campineiro de nascimento. Há aproximadamente 20 anos atrás, minha formação profissional começou no Bosque do Jequitibás. Então, eu posso agradecer a possibilidade de ter compartilhado meu período profissional inicial, carreira inicial, fui recebido no Museu de História Natural. E, graças a esses conhecimentos iniciais, hoje eu estou no Instituto de Zootecnia como pesquisador científico e eu delineio trabalhos nas áreas de alimentação e nutrição animal, na área de animais silvestres, principalmente relacionadas à área de bem-estar animal. Né? Tenho doutorado em área, meu orientador foi o Dr. Adroaldo Zanella, que é referência mundial em bem-estar animal. Então, a gente tem algumas credenciais para poder conversar com vocês rapidamente sobre a situação que se encontra o bosque. Antes de mais nada, o que seriam esses pilares? Eu já falei, o primeiro, o bem-estar animal, o segundo seria a educação, na forma da educação ambiental, que já é feita lá no parque, e a partir dele a gente trabalharia com a conservação da fauna, que seria o terceiro pilar, e o quarto pilar, que é o que a gente deseja muito que isso amplie dentro do bosque de paz, que seriam as áreas de pesquisa, certo? É o nosso objetivo de trabalho, a pesquisa, né? Dentro do Instituto de Zootecnia também a gente trabalha com isso. E por conta disso, em 2009, a gente foi convidado pelo Dr. Douglas para fazer uma parceria técnico-científica justamente nesses detalhes relacionados ao bem-estar animal. E só relembrar um pouco do histórico, acho que a gente pode começar já com a parte de educação ambiental. Quando que isso começou? Isso começou no Zoológico do Bronx, em 1929. Então não é uma coisa, como posso falar, antiga, é uma coisa recente. E se difundiu na Europa nos anos 60, depois do Comitê Brambell, que falava sobre a libertação animal. Então as pessoas se atentaram às necessidades, principalmente as necessidades psicossomáticas que os animais apresentam quando em cativeiro. Né? Isso na década de 60. O primeiro lugar que trabalhou com educação ambiental num parque zoológico no estado de São Paulo foi o Zoológico Sorocaba, do qual a Denise fez parte dessa equipe no passado recente. E ela trouxe esse conhecimento para o Bosque do Jequitibás, junto com o Flávio, e eles fizeram um brilhante trabalho nesses anos todos para manter aquilo funcionando. Tá? Então, é tudo muito recente, e toda a área que é recente, principalmente a ciência de bem-estar animal, ela gera, às vezes, conflitos, divergências de interesses, e essa casa pode entender muito bem isso, porque nos últimos anos, quem foram os vereadores mais votados? Geralmente aqueles que defendem a causa animal. Mas, muitas vezes, eles não estão bem assessorados para conseguir desempenhar um trabalho com maestria, como a gente gostaria. Né? Eu vivi, há 20 anos atrás, o que era o bosque, e, recentemente, eu vi que houve muito investimento no parque, certo?
O que faltou de investimento nesse parque, que seria importante comentar aqui? A questão de modernização do zoológico em si, a parte interna. Recentemente, o museu, um pouco antes do Flávio e a Denise aposentarem, eles deixaram o museu impecável para a cidade, que está fechado. Ele precisa ser reaberto. Então tem que vencer essas barreiras burocráticas para a população ter acesso ao que ficou lá, aquele legado. Né? São muitos anos de trabalho ali. São muitos materiais importantes para pesquisa que estão prontos para serem pesquisados, mas não há essa divulgação, e é importante que a população saiba disso. Então, vamos resumir o que seriam esses 4 pilares de um zoológico moderno. Bem-estar animal, conservação, através de quem? Da educação. Conservação de fauna através da educação e pesquisa. E o Bosque do Jequitibás, ele contribui, em maior ou menor grau, com esses 4 pilares. E ele só não o faz de forma plena por alguns motivos, né? Nós temos 2 pessoas importantes do parque que estão aposentadas, então a gente precisaria renovar esse quadro através de concurso público, né? Ou outra forma para fazer o parque funcionar de forma plena, e alteração de alguns recintos. Isso já tem sido debatido, o Dr. Douglas sempre conversa sobre isso, a gente já quer ampliar alguns recintos, fazer alterações que são importantes para o parque. E o parque continua recebendo alunos, continua recebendo pesquisadores. Então, mesmo com a pandemia, as atividades de pesquisa que o parque tem hoje não pararam. Apesar de terem sido, talvez, prejudicadas as visitas. Então, para a população, talvez o parque fechou, por conta do Covid, né? Mas os trabalhos internos continuam. Então, não parou. Então, fica o meu recado aqui, né? Porque acho que é importante a gente salientar todos os pontos que temos que melhorar, e os que já estão bons e que têm que ser consolidados, têm que ser apoiados por essa gestão. Eu acredito que uma prefeitura desse porte, ela merece, e a população mais ainda, lugares como esse para receber nossa fauna, né? Então fica o meu recado aqui, agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês aí um pouquinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Evandro, é uma honra, né, estar recebendo o senhor aqui. Eu que nasci em Campinas, e morei sempre ali perto do bosque, na Avenida Monte Castelo. Eu ia a pé ali no bosque, né, na época de juventude, né, no teatro, aprender violão lá dentro do... Então, assim, tem umas passagens na vida da gente, e andar de trenzinho, andar com aqueles carrinhos que tinha de gasolina. Então, assim, era uma euforia para ir lá no bosque. E a gente vê que cada vez mais o bosque está se perdendo, né, o teu brilho, por falta de investimento, falta de pessoas que olhem pelo bosque. Eu tive a honra de passar pela CETEC e receber lá os permissionários, né, que também acabam se perdendo, né, a vontade de estar ali e perdendo, inclusive, dinheiro, porque paga-se o ponto para estar usando lá e não tem cliente, não tem frequentadores. Eu acho que essa nossa reunião é produtiva porque tem que voltar ao bosque. Voltar com investimento, voltar com pessoas à frente, com capacidade, técnicas, que o senhor está dizendo, vocês conhecem melhor que a gente. Eu até peço desculpa aqui, acabei fez confusão de nomes, mas de antemão já parabenizar aí a vontade de vocês para fazer o bosque ser um bosque da altura de Campinas. Parabéns. Antes da Denise falar, eu queria agradecer ao vereador Cirilo, se quiser nos acompanhar na mesa, Cirilo. Quer falar alguma coisa? Passa o microfone para o vereador. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar inicialmente o vereador Arnaldo Salvetti, está presidindo um importante tema aqui da cidade de Campinas. Do meu lado aqui o vereador Bispo Fernando. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, me permita, na pessoa da Denise. Eu acho que eu ouvi a fala... Doutor Evandro, é isso? Eu ouvi a sua fala, a parte final da sua fala, e o meu pensamento caminha junto ao seu. Precisa realmente de investimentos. Infelizmente, o poder público, hora ou outra, ele é deficitário em alguns pontos, hora ele é deficitário em todos os pontos de patrimônio público. Sem dúvida, eu também sou da região do Proença,
Então, eu cresci dentro do Bosque dos Jequitibás, onde a população, principalmente as crianças, é uma referência até hoje, né? Mas foi se mudando os administradores e não tiveram o olhar para fazer as manutenções. Quando nós, da sociedade civil, eu não me refiro a vocês, porque vocês viveram esse problema, essa gradação dia a dia, mas quando nós acordamos, o bosque estava abandonado. Sob o ponto de vista, principalmente no que se refere aos animais, né? A coisa de alguns anos atrás, eu fui lá, eu vi uma onça, eu vi um hipopótamo num pequeno espaço. Até eu, particularmente, me perdoem se pensam diferente, mas eu quero até me posicionar. O bosque, os espaços que eram destinados aos animais e que são destinados é incompatível com a própria espécie do próprio animal. E deveria realmente fazer uma reformulação, usando a expertise de todos vocês e de outros que não estão presentes, para tentar fazer realmente uma adequação para preservar a história. O bosque também tem o lado da flora, tem o lado do pulmão da cidade. Eu me lembro na década de 70, os mais experientes aqui talvez tenham mais detalhes, ali era para ser cortado parte do bosque ali, para fazer o anel que se queria fazer naquele entroncamento ali próximo do McDonald's. Por sorte, aí os ambientalistas da época se posicionaram contra, foram eles os verdadeiros heróis na época, porque se fizesse alguma coisa, até ser noticiado pela imprensa, demoraria 2, 3, 4 dias, e daí tudo já estava feito. A coisa não tinha essa rapidez como nós temos hoje da tecnologia. Mas isso é pouco, eu acho que é um patrimônio nosso e precisa realmente ser revitalizado. Precisa ter investimento próprio, porque nós temos, eu não tenho dúvida do que eu vou falar, eu falo com conhecimento. Nós temos qualidade humana, uma prestação de serviço de pessoas altamente, muito mais gabaritadas, eles estão sendo até subutilizados lá, pela capacidade humana que é oferecida por essas pessoas, com cursos, com faculdades aí, e infelizmente o poder público, de uma maneira geral, e não é a gestão Dário, é os últimos 15, 20 anos que não foi, e está estourando hoje nessa abordagem. Eu acho que nunca é tarde, mas é importante, como o doutor Evandro falou, muito provavelmente como a Denise vai abordar, sempre apontar, pôr a mão na ferida. Porque vocês são técnicos, vocês não são políticos. Vocês são pessoas que vivem o dia a dia e têm conhecimento da causa. E se vocês tomarem essa decisão, apontamento, fica mais fácil para nós, enquanto temos mandato, de tentarmos agirmos para tentar atender algumas situações técnicas que vocês apontam, que eu acho que está muito aquém do que poderia ser oferecido. Perde a população, nós perdemos o patrimônio operacional, que está sendo, como eu havia dito, subutilizado, e fica o Bosque do Jequitibás, um emaranhado ali de um espaço subutilizado e cada vez menos sendo frequentado por pessoas, como o senhor disse, as escolas mandam alunos, mas precisa ter incentivo, precisa ter algo mais atrativo que hoje está faltando. Então, era uma consideração mais no sentido amplo, mas de reconhecimento, que sou capaz de dizer que o futuro do Bosque do Jequitibás ainda está na mão das pessoas que lá administram. O prefeito, por mais que ele seja uma pessoa culta, ele é um médico, por mais que os vereadores aqui tenham cada um a sua cultura, a sua formação acadêmica, mas nós não entendemos nada, absolutamente nada, desse patrimônio tão importante da cidade. Então, nós estamos realmente na expectativa que vocês apontem mesmo, não só de maneira verbal, mas, se puder, às vezes, em alguma conclusão de trabalho escrito, para nós divulgarmos isso e empenharmos no sentido de fazermos esse investimento. Eu sou amplamente favorável ao final da sua fala, que os pilares são os que vão dar sustentação para as futuras gerações. Muito obrigado, era só isso. Presidente, eu quero iniciar ouvir a fala da Denise, mas eu quero já comunicar que eu tenho uma reunião aqui na Câmara. Então, se eu me ausentar, está justificado. Quando eu soube, eu vim o mais rápido que eu pude.
Perfeito, vereador. Até gostaria de fazer uma pergunta. Eu fui presidente da CETEC. Logo que entrei, eu fiz um levantamento do que a CETEC tinha. E aí eu cheguei numa questão de gestão, né? Eu vou citar uma situação. Mercado municipal. Nós temos um mercado municipal que é a sétima maravilha em Campinas, né? E reconhecido aí pelo Estado. E uma gestão pública. Eu, pelo menos, como gestor, hein? Eu sempre defendi que o mercado municipal teria que fazer uma PPP ou fazer uma privatização, que nem tem em São Paulo, que nem tem muitas coisas, porque se você pega a somatória de tudo, o mercado você tem que pôr 100 mil para manter ele. Tudo que tem lá dentro, você ainda tem que colocar uma média de 100 mil reais para fechar lá o orçamento dele para pôr em pé. O Bosque do Jequitibá, se pensa, assim, dinheiro público, né? Porque tem que fazer um investimento. A rapidez não seria mais rápido buscar uma iniciativa privada para fazer um investimento? Porque é um patrimônio de Campinas. É um lugar que, se bem tem administrar, tem como trazer recurso e se for ver, ganhar até dinheiro para poder manter e melhorar. Eu estou só falando isso, não é para que eu quero que terceirize, né? Mas não seria uma alternativa para hoje a questão de gestão, o Bosque, eu não estou falando só o Bosque, não, eu falo Bosque, outros setores, outros parques, que a gente vê que muitas vezes não é bem utilizado, porque, infelizmente, o poder público perde para a iniciativa privada de inovar, renovar, trazer coisa nova. Então, eu queria fazer essa pergunta, não seria uma alternativa de se pensar, de fazer um trabalho para tirar, não ficar sobre o poder público? Porque o poder público, quando você vai fazer investimento, eu fui fazer licitação do mercado, era 10 vezes mais cara a segurança do que era um absurdo, né? Então, eu estou pondo aqui em pauta, porque como o Cirilo falou... Pois não. O senhor? Eu acabei de me aposentar agora há pouco tempo. Eu fui diretor do Museu de História Natural por 34 anos. Aposentei. Desculpa. Eu sou o Flávio Abrão. Fui diretor do Museu de História Natural por 34 anos. Saí agora em junho. O Museu de História Natural, e ao longo desse período de 34 anos, também consegui montar um aquário municipal e um serpentário também. E esse conjunto de prédios e de atrações turísticas, eu também sempre cobrei ingresso, desde 89. E o dinheiro só conseguiu ser revertido para o próprio museu, para o nosso uso e para o crescimento do museu, porque nós fizemos um convênio com a FUNCAMP, porque a prefeitura não me ofereceu nenhuma outra alternativa que o próprio poder público ter esse dinheiro e ser reinvestido no museu. Então, através da FUNCAMP, com um convênio legal, perfeito, que durou 22 anos, o dinheiro era todo investido no próprio museu e no crescimento e na manutenção. Essa última reforma que nós fizemos na pandemia, que foi entregue em dezembro de 20, o museu está preparado para mais 30 anos. Ele ficou lindo, o museu. Só que ele não está abrindo para a população, porque não tem funcionário. Isso chega a ser o cúmulo. É o que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui, desculpa eu tá levando um tema, porque é o que eu falo no mercado municipal. Eu até sentei com a associação, eu não sou a favor que dê para ganhar, eu sou a favor que a coisa melhore. E até sugeri, a própria associação que está indo no mercado, falei, por que vocês não se organizam e vocês se administram, porque vocês tiram do poder público a responsabilidade de quando tem um problema de vendaval, eu tenho que fazer licitação. Sim. E eu não posso imediatamente arrumar, que eles não entendem Sim. que você tem uma questão de dinheiro público. E vocês assumindo, vocês vão baratear segurança, limpeza e condomínio, fazer uma... Então, assim, eu estou falando isso porque cai na mesma situação do agora, eu só tô falando porque assim, eu vejo o Bosque
um patrimônio que é mal explorado, que poderia trazer retorno para o próprio bosque. Todos financeiramente. os zoológicos, quer sejam eles municipais ou estaduais, eles cobram ingresso. Então, Agora, eu só estou falando mas porque pode ser uma outra alternativa. Até fazer um complemento ao que o Flávio citou, que ele foi vanguarda na época dele de fazer isso dentro de uma gestão pública, né? Promoveu a cobrança de ingresso que ninguém... E é sempre... Nenhum museu cobra dessa forma, enfim. Naquele momento, né, você teve essa coragem e visão de futuro, que senão não ia manter, né? O que eles vivem, eu vivo no Instituto Zootecnia quando a gente faz prestação de serviços. Então, eu recebo da iniciativa privada recursos para avaliação, diagnósticos, enfim, pesquisas, enfim, e eu mantenho o setor que hoje eu estou à frente lá, graças a esses recursos interveniados por fundação. Inclusive, a fundação é daqui de Campinas, né, uma delas, né? Enfim, então é uma solução. Você não precisa realmente entregar tudo para a área privada, até porque eu acho que não é o correto. Acho que o mais correto e que junta forças é a parceria, né? No caso, por exemplo, né, qual que é a dificuldade hoje que a gente encontra no museu? É a questão jurídica de como fazer a fundação hoje, né, receber essas alíquotas, como dividir esse dinheiro com a prefeitura, com a fundação, e o que ficaria destinado ao museu para ele continuar reinvestindo. E para o zoológico também. O zoológico pode oferecer serviços através de cursos. São outras coisas que ele pode fazer, enquanto não quer cobrar ou não pode cobrar a bilheteria. Então, tem alternativas, né? A gente está aqui justamente para trazer esse tipo de solução. Solução de vanguarda do Flávio, e a solução que eu uso no meu dia a dia há pelo menos 14 anos, que é essa parceria. Presidente, Né? pegando a sua fala, você falou se não seria o caso, a exemplo do Mercadão, do mercado municipal, fazer a parceria público-privada, é o que se tem de mais moderno. Hoje, Campinas, nós temos vários empreendimentos sendo levantados aí, empreendimentos verticais, e nós temos que envolver essa demanda que o vereador Bispo Fernando traz para a tarde de hoje. Eu quero reiterar os cumprimentos ao Bispo, já havia feito isso pessoalmente durante a semana, mas esse tema, vereador Arnaldo, nós temos que agora envolver, essa reunião não pode hoje, não vai chegar a conclusão nenhuma, a não ser a semente que o caminho é esse, de conversar, de ouvir as pessoas envolvidas, envolver a Secretaria do Verde, envolver a Secretaria de Serviços Públicos. A parceria público-privada é uma alternativa. Quando eu falei das edificações, tá ocorrendo, queira um sim ou queira não, a permeabilização do solo. Com as edificações ocorre isso. E o que está tendo de contrapartida? Quais são as contrapartidas que esses empreendimentos estão fazendo para Campinas? Eu até acredito que deve existir. Agora, precisa um percentual disso ser direcionado para algum lugar no que se refere ao retorno ao meio ambiente. E o bosque, esse patrimônio, poderia ser uma canalização das taxas. Viu, Bispo Fernando? Termo de ajuste de conduta, que inclusive é feito no próprio Ministério Público, ou seja, a presunção de transparência, onde envolve a iniciativa privada, o empreendedor, a própria prefeitura e o órgão do Ministério Público que tem esse papel. Então, eu acho que a sua fala é exatamente harmônica com aquilo que eu estou pensando. O poder público, nós temos as votações de orçamento, como tiveram agora, e é destinado uma verba para a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Serviço Público, mas eu tenho certeza que não tem nenhum percentual lá pensando para o investimento em 2022. Não tem, porque a cidade cresceu de forma heterogênea, tem demandas quase que emergenciais aí para tentar suprir ainda, inclusive, alagamentos que nós vamos ter, principalmente aqui no mês de janeiro, fevereiro e março, e o investimento não ocorre no sentido de projetos futuristas. É tudo tampando buraco, é tudo cobrindo a cabeça e descobrindo os pés. Então, eu acho que você teve essa feliz colocação, que eu acho que é uma das alternativas, a parceria público-privada. O TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, celebrado pelo Ministério Público, é uma outra parceria, dá a tão esperada transparência que a população espera. Eram essas minhas considerações. Eu gostaria de fazer uma resposta, mas... Só colocar uma
Quando nós tivemos uma reunião que foi muito proveitosa, que dessa reunião gerou esse encontro aqui, eu comecei a compreender melhor a questão do bosque, que não é só um local de visita, né? É um ambiente formador, não só para a cidade de Campinas, mas para toda a região, né? Então, a parceria público-privada, esse termo de ajuste de conduta, essas contrapartidas de empresas e também a iniciativa privada no que diz respeito aos grandes, o Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos eles têm cortesias, têm braços para atender essa demanda, desde que o governo, desde que o executivo pegue essa bola, mate no peito e comece a conduzir. Bom, eu só entrei nessa questão exatamente por causa disso, porque se a gente ficar esperando o poder público, eu estou falando que eu sou presidente da Comissão de Revitalização do Centro. Nós só não estamos conseguindo andar porque é o que vocês estão querendo fazer. É unir todo mundo, Secretaria de Meio Ambiente, parabéns, o vereador na iniciativa, mas unir toda a secretaria, porque não é um órgão, tem que ser todo mundo. Né? Meio Ambiente, porque mexe com a educação. Nós gastamos 25% e muitas vezes comprar livro, por que não investe na pesquisa no bosque, no ensinamento no bosque? Então tem coisas que tem que se pensar. E eu ainda sou a favor que tem que buscar os parceiros, porque você tem hoje um bosque bem localizado no centro da cidade, que pode trazer um retorno maravilhoso para a educação e maravilhoso para as pessoas que precisam trabalhar também, que estão lá e trazer o recurso necessário para investimento lá dentro. Bom, Denise, desculpa. Posso dar uma parte? Estou só preocupada. Vou falar rapidinho. Exatamente. Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas, eu sou médico veterinário, responsável técnico pelo zoológico do bosque e coordenador do bosque, porque às vezes a gente confunde as coisas, né? Tem o bosque, tem o zoológico, na verdade é um complexo, tem o Museu de História Natural, Aquário Municipal, Casa dos Animais Interessantes, tem o Teatro Infantil, tem a Casa do Caboclo, tem muita coisa nesse bosque. Eu digo que ele é um centro multicultural no coração da cidade, que pode ser explorado de uma maneira maravilhosa. Mas eu queria completar a fala do Flávio, doutor Evandro, e responder ao vereador que saiu, mas eu creio que ele vai ter acesso ao conteúdo da reunião, porque eu acredito que aqui a gente já delineou algumas coisas, embora o objetivo principal da reunião seja o de contrapor a nossa ideia em relação ao projeto de lei de fechamento do zoológico. Esse é o objetivo principal da reunião. Existe um projeto de lei ordinária, que é o 264, 2019, que prevê o fechamento do zoológico. E, conceitualmente, o Bosque do Jequitibás todo é um zoológico. Depois eu vou explicar melhor isso. Mas a gente está aqui para isso, porém, já surgiram algumas alternativas. E essas alternativas só serão viáveis se nós mantivermos o bosque aberto e o zoológico com todos os seus pilares e a sua importância funcionando. Parcerias público-privadas são importantes, são possíveis, uma fundação, alguma alternativa onde se capte recursos. Isso é perfeitamente viável para o bosque no futuro, para um novo bosque, um novo zoológico para Campinas. E respondendo ao vereador, quando ele falou a respeito da verticalização da cidade, das construções, nós temos um exemplo recente de um investimento que vai ser feito no bosque pelo grupo Patriani, onde, por conta de uma questão de impacto ambiental das suas construções, uma parte de uma verba de compensação vai ser investida no bosque. Isso foi falado pelo nosso secretário, doutor Ernesto Paulela, e nós vamos já começar a reformar alguns recintos lá. Então, é perfeitamente possível nós captarmos esses recursos e investirmos no nosso bosque. Depois eu completo. Boa tarde, meu nome é Denise, sou bióloga, formada pela PUC. Comecei trabalhando no museu, fazendo estágio, né, em 86, e depois, na época, em 87, já formada, fui contratada. Eu estou aqui, como o doutor Douglas falou, para defender a questão da permanência do bosque, né? Eu tenho foto minha pequena naquela lagoa. Como o vereador falou, quantos de nós não passeamos
com os nossos pais, com os nossos avós, com a nossa família, naquele local. O Bosque do Jequitibás, eu falo que ele é um espaço único no Brasil, porque ele reúne um zoológico, uma mata nativa, um aquário, um serpentário, um museu de história natural. É uma riqueza. Tanto é que a nossa visitação do Museu de História Natural, que chega a passar 70 mil pessoas controladas, já chegamos a receber, no passado, 100 mil pessoas por ano. O zoológico recebe mais de 1 milhão de pessoas. Então, se nós pensarmos em 1 milhão, todo campineiro vai passear lá. Né? Quase todo campineiro vai passear. Então, o que eu vejo, assim, né, que eu queria cativar vocês, né, e trazer essa paixão que acho que existe em todo campineiro pelo zoológico, pelo espaço do bosque, que é um espaço único. E o fechamento do zoológico vai ser uma coisa horrível para Campinas, porque ele é uma referência não só para as crianças de Campinas que vêm da periferia, que não têm condições de ir para o zoológico em São Paulo, no aquário de São Paulo, no aquário do Guarujá, ou ir para um zoológico em Nova York. A nossa realidade, as crianças precisam desse espaço para conhecer e para receberem uma educação, criar o afeto pela nossa fauna. Né? A gente fala da floresta amazônica, a floresta amazônica está muito distante de quem vive no interior, num bairro distante aqui em Campinas. A realidade é o zoológico de Campinas, né? Onde a gente tem um museu que foi passou por uma grande reforma, né? Um aquário muito bonito, um serpentário. Então, nós temos uma riqueza de fauna ali que precisa ser cuidada, que precisa ser conservada. Né? Eu poderia ficar aqui uma tarde inteira falando para vocês de todos os cursos que são oferecidos, treinamentos para professores, para polícia ambiental, para bombeiros, para universitários, os estágios que são oferecidos. Né? É um leque de atividades, né? Educativas, culturais, e é um patrimônio de Campinas. E o fechamento do zoológico e do aquário vai acabar com o bosque, infelizmente. Nós vamos ver uma degradação de um espaço público. E, querendo ou não, um dos únicos que atrai essa grande população, que são as escolas, que são as crianças. Ele precisa passar por uma reforma estrutural, o zoológico, uma modernização, precisa. Né? Hoje a gente tem zoológicos de ponta no Brasil, fora do Brasil, zoológicos que trabalham com espécies ameaçadas do mundo todo. Eu fui convidada na década de 90 a representar Campinas para um curso de educação ambiental na Inglaterra, gente. Foi uma honra ter saído daqui, ter feito um treinamento lá para trazer esse conhecimento, porque na Europa toda, nos Estados Unidos inteiro, e mesmo no Brasil, todos os zoológicos trabalham com educação ambiental. Então, eu acho que não tem um motivo, eu não consigo entender o porquê os animais estão em cativeiro. É a nossa realidade, eles estão ali para estudos, banco genético, uma série de características que o Dr. Douglas vai estar comentando depois, e principalmente educação. Todas as pessoas que vão passear no bosque é porque elas gostam, elas têm um afeto pela mata, pelo zoológico. É diferente de quem vai na Lagoa do Taquaral correr, ou vai no Mercadão fazer compra, porque gosta de culinária. Né? Outro dia até fui, um espaço maravilhoso para você adquirir condimentos e tudo mais. Mas é um perfil, e o perfil do bosque ele é único. A gente atende escolas de Campinas, da região, do interior de Minas. Então, assim, o fechamento do zoológico vai ser um retrocesso para Campinas. Eu acho que é uma cidade de ponta, né? É uma cidade uma grande metrópole, que a gente tem orgulho, né? Eu sou nascida aqui, vivi aqui minha vida quase toda. Então, nós temos que ter orgulho de Campinas. E a gente não pode retroceder. Mesmo que um pequeno grupo, mas eu sou contra animal em cativeiro. O melhor seria se a gente fosse só mata. Né? Campinas tem 2% de área verde, gente, é quase nada. Nós temos manchas de mata. E os animais que estão em vida livre, eles já estão sofrendo. Então, o zoológico ele tem a sua função, e de acabar com isso daí, nós vamos estar retrocedendo. Né? Todo um trabalho de anos de pesquisa, de dedicação, e que Campinas vai perder, porque lá na frente, vocês sabem disso, né? Eu vou falar coisas que é a educação. Se as pessoas não têm educação pelos animais, como que elas vão ter educação pelo próximo? Então, é educação, não tem saída. Para a gente melhorar o nosso coração, a gente tem que mudar as nossas atitudes. O melhor seria todos viverem soltos? Seria.
mas não é a nossa realidade. E talvez daqui 50 anos, quando meu filho tiver os filhos, meus netos, talvez o mundo esteja pior. A gente não sabe como vai estar. Nós queremos um mundo melhor, então nós temos que fazer a nossa parte. Melhorar o zoológico, modernizar, né? Porque a gente recebe muita crítica, porque ele é um zoológico antigo. Ele não passou por reformas há anos, ele não passa. Né? O modelo dele é arcaico, ele tem que modernizar. Concordo de buscar algumas parcerias, mas também concordo que a prefeitura tem muito dinheiro. A prefeitura de Campinas é muito rica. Nós temos o fundo da Secretaria do Meio Ambiente, do Verde, que recebe muitas contrapartidas e que pode investir. Como foi falado no Museu de História Natural, com a verba junto à FUNCAMP, foi gastado, eu falo que é um dinheiro de troco, porque R$200 mil para o investimento que foi feito ali não é nada. Então, o zoológico, se for um investimento de 1 milhão, 2 para Campinas, o que ela merece, isso daí não é nada. Precisa ir atrás? Eu acho que tem várias empresas que podem estar ajudando, mas eu acho que nós temos que ter, realmente, junto com a casa, com a Câmara de Campinas, né, ter esse objetivo, né, e não estou falando de partido, de nada, de todos que amam Campinas, de lutar por um bosque melhor, por um zoológico melhor, né, e não deixar morrer, porque essa lei, do jeito que ela vai, os animais vai ficar uma casa em abandono, que eu não vou cuidar do telhado, eu não vou cuidar da pintura, eu não vou cuidar do esgoto, ele vai ser abandonado. E o abandono vai trazer o quê? Coisas ruins. Então, a gente tem que lutar junto com a prefeitura, junto com vocês, para essa mudança. Eu acho que não dá para retroceder, não tem, porque nós vamos se arrepender lá na frente. E Campinas é uma metrópole. Nós não somos uma cidadezinha lá do interior que não tem nada a oferecer. Né? Nós temos muita coisa a oferecer. Nós temos aqui vocês que podem estar junto ao prefeito, se ele não tem, às vezes ele não tem nem esse conhecimento do que acontece ali. Né? Você vê, o museu, há uns anos atrás, ele também foi convidado para participar de uma pesquisa em São Paulo, porque era um dos museus mais visitados do estado de São Paulo. Então, não é uma visitação baixa. Né? Você receber 70 mil pessoas por ano, 100 mil pessoas, gente, é uma visitação altíssima. Né? Então, acho que Campinas tem que melhorar essa questão e valorizar, né? Não se apequenar e pensar que, assim, que pessoas que não têm condições, eu sei porque eu tenho uma funcionária que ela fala, meu único lugar de lazer é ir no bosque uma vez por mês passear com meus sobrinhos, com meus filhos, porque é um custo baixo, né? É um custo relativamente quase zero. Né? Você pega um ônibus, chega até ali, desce na Moraes Salles, na Aquidauã e já vai para o zoológico. Então, como que eu vou levar um filho para ir, como eu falei, para o zoológico de Sorocaba, que é um padrão, para o zoológico de São Paulo? É um custo, gente, é fora da realidade. Né? Então, se a gente quer continuar com essa questão educativa, né, de melhorar com as nossas crianças da rede municipal, da rede estadual, mesmo as particulares, nós temos que investir ali e acabar com essa lei. Essa lei ela já vem vindo desde 19, agora passou. Vejo falhas, eu acho que eu não quero me estender aqui, mas ela tem grandes falhas, porque, assim, os animais, quem tem o poder de tirar eles ali, não é o prefeito, não é nem o presidente, são os técnicos. Sem autorização de um técnico, nenhum bicho sai dali. E nenhum técnico vai deixar esse bicho ser maltratado e passar qualquer perrengue da vidinha dele, que ele está lá, às vezes, há anos, né? E ele não pode ser liberado na natureza. Então, ele vai para onde? Para outro zoológico. Se outro zoológico tiver espaço, porque todos os zoológicos têm seu plantel já, às vezes, lotado. Ele não tem como estar recebendo. E nós vamos abandonar, né? Então, assim, eu falo, os animais vão continuar sendo cuidados, só que com o fechamento vai virar um descaso, né? E as crianças vão parar de visitar ali. Ninguém mais vai visitar o bosque. Porque o grande atrativo são os animais de lá. Em Liberdade, nós temos poucos animais. Então, não é isso que vai atrair a cutia, né, que você vê mais. Um bicho preguiça, às vezes, você consegue visualizar. Né, algumas aves. É mais difícil. O grande atrativo é esse conjunto, o Museu de História Natural, o aquário e o zoológico. Então, assim, eu peço encarecidamente, do fundo do meu coração, para todos vocês, que, né, a gente tenha uma luta mesmo, um empenho de não deixar essa lei passar, de não retroceder, porque Campinas vai perder imensamente. E vai ser um futuro muito triste, como alguns comentaram aqui, que sempre estão indo passear, esse hábito continua.
do pai levar o filho, do vô levar o neto. Isso é um hábito do campineiro, porque é um patrimônio histórico de Campinas. O bosque está ali, aberto à visitação em 1898. 88. Então, ele faz parte da nossa história, né? Ele não é um espaço que cresceu. Tanto é que os outros parques que não têm muito atrativo, eles estão fechados, né? Então, acho que assim, eu trouxe um monte de coisa para vocês para falar de educação, de zoológico, mas o que eu peço para vocês é realmente esse empenho, essa luta para a gente poder voltar e modernizar. Eu acho que a palavra exata para o zoológico é essa modernização. Não estou falando de estrutura, né? Bom, eu queria também agradecer a presidente Alonso Lino Farias, Associação dos Amigos do Bosque do Jequitibás. Eu queria dizer que, como vereador e como filho de Campinas, comigo não aceito a lei, né? Eu acho que o bosque é uma história da nossa cidade. Se depender de mim, eu vou brigar aqui dentro da Câmara, discutir com meus colegas, porque o bosque ele já faz parte da vida do cidadão de Campinas. Eu também acho que a prefeitura tem dinheiro, né? Eu concordo com vocês, mas não adianta o Paulela, que é um ótimo secretário, ir lá reformar e depois, porque a questão é manter, né? Eu acho que tem que ter, eu estou falando isso, como empresário, a gente entende um pouco da questão empresarial. Reformar, fazer, vai ficar bonito. Nós temos que manter e melhorar. Eu acho que tem que buscar uma alternativa, que a gente busque recursos, se for uma PPP, se for uma cobrança de uma fundação, mas desde que seja destinado para o bosque, porque eu já tive coisa que arrecada, daí investe outra coisa. Tem que ser uma situação que a gente faça uma lei, né? Isso eu me proponho a discutir se precisar, estou aqui, que tenha uma arrecadação para um caixa do bosque, entendeu? Para poder reinvestir depois da reforma do secretário. Porque se a reforma daqui 2, 3 meses, você precisa trocar uma tela, puta, é um trabalho. Trocar. O museu reformou e está fechado. E você tendo um caixa e você podendo fazer, maquinar ali, trabalhar aquele caixa para fazer depois as necessidades, né, do dia a dia, é muito importante. Desculpa. Temos mais um pouquinho de tempo. Ô, Ludo, agora o microfone é seu. Nós temos que terminar às 4. A senhora quer falar um pouquinho? Não, pode ficar tranquilo. É que eu vou falar demais. Boa tarde. Meu nome é Isabel Pagano, eu sou do Museu de História Natural. Só queria fazer um pequeno comentário. Quando a gente está falando que o museu está fechado, na verdade ele não está fechado, né? Ele está abrindo de terça a sexta, das 9 às 13. Então, assim, ele só não está abrindo como deveria no horário usual de antes da pandemia, que era das 9 às 12, das 13 às 17, de terça a domingo, né? Ele abria praticamente todos os dias. Então, é só uma pequena ressalva, porque também vamos ser corretos, né, na informação. Obrigada. Lógico. Douglas, agora é teu. Bom, eu vou retomar a palavra, vou me reapresentar, porque eu fiz uma intervenção um pouquinho intempestiva. Mas boa tarde a todos novamente. Eu queria, apesar da ausência também, agradecer a reunião que foi feita com o vereador, o Bispo Fernando. Esteve lá conosco, no Centro de Educação Ambiental do Bosque, também com a intermediação do assessor dele, Toledo. Então, agradecer a iniciativa desse vereador, que trouxe o tema para ser discutido aqui nessa comissão, que eu acredito que é a comissão-chave para a gente discutir tudo que está sendo falado aqui em relação ao Bosque do Jequitibás, olhando o Bosque do Jequitibás na questão dos equipamentos que ele tem, que são definidos como zoológicos, que são empreendimento que mantém animais silvestres em cativeiro. Quando nós dizemos o cativeiro, tem uma conotação pesada essa palavra. O cativeiro nada mais é do que recintos normatizados pelo IBAMA, que tem dimensões mínimas, que tem toda uma exigência estrutural e que estão em acordo com as normativas. Esses recintos mantêm animais silvestres.
tanto exóticos, né, de fora do país, quanto da fauna nativa, em exposição. Esse é o grande problema, é o ponto crucial daqueles que são ativistas antizoológicos, que falam a respeito, primeiro, de explorar os animais, mantendo-os em recintos inadequados e, muitas vezes, retirando esses animais da natureza. Então, são 3 afirmativas falsas nas quais o movimento ativista antizoológico se baseia, né? Ou sendo mais moderninho, 3 fakes. São todas afirmativas falsas. Nenhum animal é retirado da natureza. Os animais se encontram em recintos adequados à sua manutenção, como bem falou o doutor Evandro, sobre todas as questões que envolvem o bem-estar animal. Então, esse é o ponto. O ponto em que os animais são expostos, e aí nós entramos como técnicos, como profissionais e também como educadores ambientais, e falamos isso de maneira até apaixonada, né? Talvez até me emocione aqui. Porém, falamos embasados em conhecimento técnico. A exposição de animais para o cidadão comum, o visitante, é um momento de lazer. Ele vai com a sua família passear no bosque, literalmente, para ver os animais. Neste momento de lazer, totalmente informal, ele recebe uma ação de educação também informal. Porque ele não vai ali, de repente, ser levado para uma sala de aula e receber uma aula, né? Ele vai ali, naquele momento de lazer, receber algum tipo de informação relevante para a conservação, para a conscientização da questão da conservação da biodiversidade. E nós já estamos fazendo isso em parceria com os estudantes de veterinária da PUC de Campinas, que todos os sábados e domingos nós temos um grupo de estudantes que foram capacitados, treinados, e eles ficam nas proximidades dos recintos, abordando o munícipe, abordando o visitante, falando da importância do zoológico, os pilares do zoológico, falando da origem daquele animal, por que aquele animal está ali, por que ele precisa ficar em cativeiro. E aqui eu já vou dizendo para todos que é impossível acabar com o cativeiro de animais, porque nós temos uma demanda crescente de resgates de fauna silvestre em área urbana. Os municípios estão crescendo, ao mesmo tempo que eles invadem habitats, o próprio município está se tornando um habitat urbano para espécies selvagens. Por quê? Nós estamos investindo em corredores ecológicos, em parques lineares, em áreas de proteção ambiental. A Denise falou que Campinas ela é fragmentada. Sim, mas ela tem muitas pequenas áreas que abrigam animais silvestres. Esses animais silvestres, periodicamente, frequentemente, estão sendo atropelados, estão se chocando com objetos, estão recebendo descargas elétricas, estão sendo maltratados, e o destino desses animais é um centro de reabilitação. Ora, eu pergunto a todos aqui presentes nessa tarde, onde está o centro de reabilitação de fauna silvestre em Campinas? Ele não está no papel. Quer dizer, ele está no papel. Há um projeto para construir um CRAS. No entanto, o CRAS ele funciona no zoológico do Bosque do Jequitibás. Eu gostaria só de mostrar aqui rapidamente 2 slides, 2 tabelas. Complementando os pilares do zoológico que o doutor Evandro falou, nós acrescentamos 2. Um deles eu falei que é o do lazer, que é da exposição de animais, que é importante para a educação ambiental, que as pessoas precisam ter o contato com o animal, contato esse que ela não vai ter outra oportunidade, muitas vezes é só no zoológico. Poucos terão condições de fazer um safari, de conhecer o Pantanal do Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de conhecer um parque nacional lá em Moçambique, na África. Mas quantos vão ter essa oportunidade? De ir aqui pertinho, vai? Né? Num fragmento de Mata Atlântica e ver os animais in situ, na natureza. Não tem. Então, o lazer é importante. Aliado ao lazer, nós temos um trabalho de reabilitação de fauna feito em parceria com a Polícia Ambiental de Campinas. Vocês podem ver aí essa primeira tabela, é de 2020. Esses dados são subestimados porque nós não recebemos todos os boletins de ocorrência
dos animais que são entregues quase que diariamente lá no zoológico do Bosque do Jequitibás. Então, essa parceria com Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, nós não recebemos animais entregues diretamente pelo munícipe, que é uma demanda grande, todo dia batem na porta. Nós pedimos para entregar o animal na Polícia Ambiental, a não ser que seja um caso de um animal que necessite de uma intervenção de urgência e emergência. Fora isso, nós pedimos para a Polícia Ambiental fazer o recolhimento desse animal e destinar com documento. Então, os animais que chegam para nós lá são documentados. Nós tivemos aí no ano de 2020 cerca de 117 animais encaminhados. Esse número é subestimado, como eu falei, e além do Bosque de Jequitibás, do nosso zoológico, nós temos 2 clínicas que prestam serviço voluntário à Polícia Ambiental, sem cobrar nada, que são 2 colegas, um deles foi citado aqui, o Dr. Breno, que poderia estar aqui, mas teve compromisso, o outro, o Dr. Diogo. Os 2 têm clínicas de animais silvestres e atendem, em parceria com o zoológico, as demandas da Polícia Ambiental. Então, esse número pode, com certeza, dobrar. Então, nós temos aí praticamente um animal chegando no zoológico, chegando numa clínica para reabilitação a cada 2 dias. E cerca de 50% desses animais nós conseguimos reabilitar para soltura. Ou seja, em torno da metade da demanda que nós recebemos, nós conseguimos devolver à natureza. E esses animais são principalmente maritacas, gambás, urubus, alguns podem até estranhar, a gente recebe muito urubu para reabilitação, ouriços e gaviões carcarás. A gente consegue devolver para a natureza cerca de metade dos animais que chegam. Bom, da outra metade, em torno de 25% chegam em péssimas condições, ou chegam já mortos, já chegam em óbito, ou é necessário fazer a eutanásia porque não há outra forma de agir, não tem outra solução, ou eles são tratados, recuperados na sua condição física, porém, eles perdem o que a gente chama de função biológica. Então, é a coruja que fica sem uma asa. É o carcará que fica cego ou amputado de uma perna. Então, nós temos animais que acabam ficando com algum tipo de mutilação em consequência da lesão que ele sofreu pela ação do homem. Isso é intervenção do homem, intencional ou não. É o macaquinho que recebe um choque elétrico, mas é a coruja que o cidadão retira e corta a asa, por exemplo. Isso a gente tem vários exemplos de aves que as pessoas retiram da natureza, cortam as asas para manter em casa e depois vão entregar na polícia porque viram que fizeram algo errado. Então, nós temos várias situações que a ação do homem causa a lesão, o dano, o trauma, e aquelas que são acidentais, por exemplo, corte por linha de cerol, muito comum. Nós temos vários animais lá, várias aves com asas que foram cortadas, tivemos que amputar as asas desses animais. Portanto, esses animais não podem ser soltos, eles não têm mais condição de viver na natureza porque perderam a função biológica, perderam a capacidade de voar, de enxergar, de caçar, de predar, de buscar alimento e assim por diante. Esses animais, então, eles vão precisar ficar mantidos em cativeiro. Ou então, qual a solução que vai ser dada? Se nós tivermos aqui, no futuro, a construção de um CRAS municipal, que existe projeto na Secretaria Municipal do Verde, me parece até que já existe área destinada para isso, e nós torcemos para que isso aconteça, para que esse CRAS receba investimentos e tenha ali um centro veterinário muito bem equipado e que possa receber animais e fazer a recuperação, a reabilitação e etc. Com certeza essa demanda toda vai ser destinada a esse CRAS, não só os animais que hoje o zoológico recebe, mas aqueles das clínicas parceiras, porque será uma estrutura com recursos adequados para isso. Então, a demanda vai aumentar. Então, esses animais, eventualmente recuperados no CRAS, que não puderem ser devolvidos à natureza, eles terão obrigatoriamente que ser mantidos. Aí vem a importância do CRAS, do Centro de Reabilitação, trabalhar em parceria com o zoológico. Então, é, no mínimo, contraditório uma lei que se propõe a apoiar
a construção de um centro de reabilitação e, ao mesmo tempo, fechar o zoológico, que vai ser o destino inevitável desses animais que não têm condições de soltura. É o que está mostrando aqui essa tabelinha. Nós temos uma outra, não sei se vai passar, a de 2021, os dados ainda são incompletos, até outubro. Com certeza a gente vai passar os números de 2020, tá? E cerca de 25% desses animais recebidos para recuperação, tratamento, recuperação e reabilitação vão permanecer em algum cativeiro. Como a Denise falou, são animais que têm características específicas. São animais mutilados, são animais que têm uma situação que eles não podem ser devolvidos, e vai ser muito difícil transferir esse tipo de animal para outros empreendimentos. E eu digo assim, que além de difícil, eu acho que seria errado, porque eu acredito que Campinas ela tem que ter uma política pública voltada aos animais silvestres. Os animais são tutelados pelo Estado, então a responsabilidade pelos animais domésticos e silvestres cabe à Prefeitura de Campinas. Então não há o que se fazer em termos de transferir a responsabilidade. Então eu pego um animal, eu trato esse animal, ele fica mutilado, então eu vou transferir para um CETAS ou um CRAS de outro município, o que não vai ser fácil fazer. Estou falando em tese. Ou então eu vou mandar para o zoológico de Americana. O zoológico de Americana vai falar, eu não quero o cachorro do mato amputado, eu não quero a coruja sem asa. Talvez se eu falar assim, você quer a arara azul que está perfeita? Ele vai querer. Certo? Fora isso, ele não vai querer. Então, vou completar minha fala, poderia também falar aqui muito tempo, como a Denise, o Evandro, o Flávio e todo mundo aqui, acho que tem algo a contribuir, Daniel, que está aqui, até agora quietinho, nosso taxidermista, ele é o artista do Museu de História Natural, é o que preserva e monta aqueles exemplares de animais que estão em exibição no museu, e todo mundo tem uma história muito ligada a esse bosque do Jequitibás e aos seus equipamentos que lá existem. Então, a nossa fala é no sentido de defender, não apenas porque é importante como lazer para a população, isso também é importante, mas defender o papel dos zoológicos, a sua importância, os seus pilares, mostrar o papel específico do Zoológico de Campinas na reabilitação de animais. E quando houver um CRAS, trabalharemos em parceria dentro da própria prefeitura, o que é o esperado. Temos também um trabalho de conservação, que o doutor Evandro só deu uma pincelada, mas, por exemplo, nós temos sucesso hoje na reprodução de anta, que é um animal que está em risco de extinção em várias partes do Brasil. E nós já temos colocado esses animais para programas de conservação. Um deles, que é o projeto Guapiaçu, que fica no Rio de Janeiro, e a nossa anta, a última anta que nasceu no Zoológico de Campinas, que foi feita até uma campanha na internet, na rede social, para dar o nome, e a Câmara Municipal, a TV Câmara, cobriu isso assim de uma maneira muito bacana, e foi dado o nome de Tinoco. Esse Tinoco está no Zoológico de Guarulhos para reproduzir, visando reintroduzir filhotes fêmeas nesse projeto Guapiaçu. A nossa anta fêmea está prenhe e esperamos que ela tenha um filhote fêmea, para que a gente possa também destinar para programas de reprodução in situ. Significa no local. Ex situ é no zoológico, fora do seu ambiente natural. In situ significa devolver um animal ao seu habitat. Isso é algo fabuloso. E todos os zoológicos hoje no Brasil e no mundo, os zoológicos que realmente primam por cumprir a sua missão, eles estão engajados em educação ambiental, eles estão engajados em pesquisa, em treinamento. Nós recebemos estagiários, recebemos estudantes, recebemos grupos para visitas guiadas, treinamento de professores, treinamento da polícia, como já foi falado. Esse ano fizemos um com cerca de 50 policiais da Polícia Ambiental. E os programas de conservação, ou seja, reproduzir animais num zoológico, visando devolvê-los para a natureza. Então, o Zoológico de Campinas, com todas as dificuldades que foi falado aqui, gente, nós temos ali um grupo de pessoas, tratadores que estão lá 25, 30 anos, trabalhando todo dia para manter aquele zoológico, técnicos, muitas vezes
colocando recursos até próprios, como a gente sabe, por causa da máquina ser um pouquinho difícil de conseguir coisas às vezes. Porém, é importante dizer que o zoológico ele não carece de recursos para manutenção, alimentação dos animais é de primeira qualidade. Nós recebemos alimentos em convênio com a SEASA Campinas. O nosso setor veterinário não tem falta de medicamentos, anestésicos e outros insumos. Nós temos recursos para fazer o trabalho que o zoológico precisa fazer. Temos feito o trabalho de um zoológico moderno, como já foi falado aqui, trabalhado muito na reabilitação, trabalhado na conservação, na educação. Então, terminando, eu gostaria só de colocar que esse projeto de lei ele tem muitas inconsistências técnicas, não vou me ater nisso agora, porque a gente está com o tempo restrito, mas ele tem muitas inconsistências técnicas. Ele passou assim, na questão da constitucionalidade, né? Já foram dados alguns pareceres, ele não é inconstitucional, mas ele tem inconsistências técnicas, principalmente porque ele vai tirar uma possibilidade da gente oferecer bem-estar para os animais que vão precisar ficar sob cuidados humanos até a morte. E essa demanda não vai parar, ela vai aumentar. Campinas vai crescer, as áreas verdes vão crescer, o número de animais silvestres habitando junto com o homem vai aumentar e os resgates vão continuar acontecendo, vão aumentar e essa demanda sempre será crescente. Então, nós precisamos ter locais de destinação adequados para esses animais dentro do município de Campinas. Então, propor o fechamento do zoológico é uma medida que vai causar realmente prejuízo a tudo que foi falado, inclusive ao bem-estar animal, que é o objetivo principal dessa comissão, que trata de direitos, né, de proteção dos direitos dos animais. A gente não pode fechar os olhos para os animais silvestres que precisam também ser protegidos pelo município. Eu termino aqui, obrigado. Bom, eu queria agradecer a presença de todos e colocar à disposição a Câmara Municipal, esse vereador que está hoje aqui presidindo essa sessão, né? E falar também para a comissão, já sair com o ofício aqui, como a Denise bem falou, já que nós vamos discutir e ser contra a lei, né? Eu acho que a gente tem que se movimentar. Eu queria que saísse um ofício aqui, se vocês permitirem, da comissão, junto com o vereador que trouxe a pauta, o Fernando Mendes, que a gente faça um ofício convidando, né, a Câmara de Vereadores, os vereadores, convidando algumas secretarias que eu acho que é importante estar presente, né, convidando algumas pessoas que vocês acham que é interessante a gente mandar o convite oficial para estar acompanhando uma visita no bosque, para a gente começar já um movimento contra essa lei que está vindo para a Câmara, que é assim, não adianta depois chorar, depois que votou, né? Então a gente tem aí a obrigação de defender um patrimônio da cidade. Eu já pus à disposição, eu tenho certeza que o bispo também é favorável a vir com a gente, como outros vereadores, mas nós temos que se mobilizar. Então eu me proponho, se vocês permitirem, pedir inclusive com essa comissão, já em janeiro, né, a gente marcar uma data e visitar o Bosque Jetibá, o nosso patrimônio. Pode ser? Excelente. Perfeito. Então, quem deu a ideia foi ela aqui, viu? Que foi uma excelente ideia, não posso também ganhar o mérito sozinho. Eu convidei só o senhor, aí Não, você mas já ampliou. Já que nós vamos defender a nossa causa, né? Vamos trazer mais gente para conhecer, porque eu tenho certeza que muitos não conhecem. Entendeu? Não sabem o que nós estamos falando. Eu que vivi ali, que até a minha namorada lá, fui andar lá, né? Na época de escola, Carlos Gomes, estudava na Carlos Gomes. É uma brincadeira, parte. E, então eu gostaria de a gente começar esse caminho para poder a gente ter êxito, não só no arquivamento da lei, mas também na reforma do bosque e na revitalização e na manutenção. Porque eu ainda defendo a tua ideia, a ideia de vocês de ter, né, lá no bosque uma alternativa de buscar renda para poder manter o bosque.
tá bom? Posso encerrar, gente? Então, obrigado. Um bom final de semana. Amanhã ainda é sexta, sextou, né? Mas ainda tem o final de semana. E bom trabalho para todos. Um abraço. Obrigada. Prazer. E eu converso agora com o vereador Arnaldo Salvetti, ele que comandou toda essa discussão aí, tema central bosque da cidade. O que o senhor achou, um balanço que o senhor faz de toda essa reunião? Bom, eu acho que é um balanço positivo, né, para a cidade. Nós não podemos deixar o bosque, que é uma atração da população de Campinas, né, uma história da nossa cidade, também se acabar, né? Eu acho que a questão do zoológico, acabei de assumir um compromisso que eu sou a favor que continue. Nós vamos estar estudando melhor essa situação e eu tenho certeza que essa comissão formada, com outros vereadores que estão com a gente, nós só vamos conseguir reverter a questão da lei, mas também buscar alternativa para melhoria, reforma e revitalização do bosque. O interessante é que essa comissão hoje recebeu diversos convidados, né, especialistas na área, para falar sobre o tema. Sim, exatamente. Eu acho que hoje foi muito importante a comissão. Nós estávamos com pessoas capacitadas e eu acho que cada um está contribuindo para o bosque ficar na nossa cidade e a gente não perder o nosso patrimônio. Vereador, muito obrigada por falar ao vivo aqui com a gente. Nós da TV Câmara vamos continuar acompanhando todo o trabalho da comissão referente ao bosque. Eu que agradeço vocês que estão dando essa oportunidade da gente estar mais uma vez aqui defendendo o que é da cidade e o que é nosso. Muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. E para você de casa que quiser rever tudo que foi discutido nesta tarde, é só entrar nas nossas redes sociais. Essa reunião está lá na íntegra, a TV Câmara está no YouTube e também no Facebook. Você acompanha, rever quantas vezes quiser, também pode mandar seu comentário. Continue acompanhando a nossa programação, porque hoje à noite tem mais ao vivo, tem reunião solene. Você acompanha tudo aqui. Então fique com a gente. Muito obrigada pela companhia e audiência. Tchau. TV Câmara, Campinas.